TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um programa Diálogos, 11º programa Diálogos do ano. Hoje, bate-papo com o professor e autor Pedro Rojas Arenas, que está lançando a segunda edição do livro Amor em Tempos de Guerra. Professor Pedro, seja bem-vindo mais uma vez, Boa noite. Boa noite, Luiz Carlos, e boa noite, Vanessa, também, e o amigo Raiso, e os potenciais amigos que estiverem assistindo esse programa, né? É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Nos honras ao falar um pouco desse seu livro novamente, aqui, e novamente está no canal. Passar a palavra para a Vanessa, para ela falar um pouquinho para a gente como se deu a produção desse livro que estará no mercado nos próximos dias. Vanessa, contigo, seja bem-vindo, boa noite. Agradecer a todos e a todas que estão por aí, Vanessa. Todos e a todos que estão por aí, comentem à vontade, façam suas perguntas, para depois a gente fazer ao professor, e vai deixando seu like, que isso ajuda muito a live subir e ser vista por mais e mais pessoas. Vanessa, desculpa, boa noite novamente. Boa noite, Luiz, boa noite a todos, boa noite, Pedro, autor querido. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, pela live. Quero agradecer também pela confiança, por ter designado a mim, na Matos Editora, esse trabalho tão incrível que é a produção desse livro, que inclusive eu tenho aqui comigo um exemplar, ainda não está pronto, eles estão lá na gráfica, mas eu estou aqui com um deles aqui só para fazer a divulgação, para ver melhor e tudo mais, mostrar para o pessoal. Então, gente, esse livro está incrível, eu fiquei apaixonada por cada experiência, por cada capítulo que eu li. Eu vi aqui uma história de fé, uma história de superação, de pessoas que são muito queridas na vida do Pedro, E isso é muito legal, isso é muito importante. A gente vê o sentimentalismo que ele passa através desse livro, ele passa muito amor, com relação à família, sabe? A gente sente realmente o que ele sentiu, na hora de escrever esse livro. Então, eu gostei muito, fiquei apaixonada. Essa capa também eu adorei, Ele me trouxe já essa capa. Eu me apaixonei, achei muito incrível. E olha como é que o livro é grande, gente. Olha, dá para ver aqui pela lombada, pela quantidade de páginas aqui. Então, ele é bem grande, tem muita emoção aqui para vocês. E em breve ele vai estar pronto. A gráfica vai estar liberando os exemplares e vai ter muitos exemplares legais aí espalhados pelo Brasil, pela Colômbia também, para vocês adquirirem. Obrigado, Vanessa. E só uma coisa, tem previsão já agora para junho, meados? Como é que você deixaria o povo que está assistindo aqui, a Lucero, saludos todos diretamente de Colômbia, hermanos do livro do professor Pedro Arturo Rojas, também aqui a SJ, falando, parabéns, amigo professor Pedro. Então, quando é que está a previsão mais precisa assim, de estar no mercado? Vai botando aos poucos, 100, 200, que é uma edição limitada, A gente sabe que o povo tem que correr para comprar. Sim, gente, tem que correr para comprar, porque o livro realmente é muito bom e a gente está fazendo uma tiragem um pouco reduzida. Então, aproveitem assim que ele chegar nas livrarias, aqui na editora também, quando ele ficar pronto na gráfica, a gente vai estar enviando para o autor, e vamos estar fazendo aí várias divulgações também, vai ter resenha, vai ter posts, diversos posts também no Instagram da editora, então vai ser bem legal. E quem quiser adquirir, vocês podem entrar em contato diretamente com o Pedro, ou falar comigo também, que eu vou estar informando ao autor, Então, vem muita coisa boa por aí, e eu tenho certeza que cada pessoa que lê esse livro vai se apaixonar. Vanessa, rapidamente, a editora Matos Editora fica onde, O que vocês fazem, além de livros, outras coisas? Divulgue um pouco da sua editora. Então, a Matos Editora, ela fica no Rio de Janeiro,
a gente trabalha com livros de todos os gêneros, né? Sendo que esse aqui é a primeira biografia da Matos Editora. Então é uma honra imensa ter atendido aí o professor Pedro. Além dele ser uma pessoa incrível, é um escritor maravilhoso. A gente tem trechos aqui em espanhol também, então, pessoal que quiser aprender mais espanhol, vai gostar do livro também, porque tem muitas partes legais aqui em espanhol, eu gostei muito de ler. E voltando aqui para o assunto da editora, a gente atende vários gêneros, né? A gente faz terror, a gente faz fantasia, romance, biografia, a gente atende de tudo. E a gente faz desde a revisão do livro até o processo de venda, divulgação também, a gente atende tudo, que é para justamente o autor se sentir num lugar completo, onde o autor não precisa se preocupar com nada, porque a gente cuida de tudo, desde o momento da revisão, lá do iníciozinho do livro, até o momento de venda e divulgação dele. A parte de correções ortográficas também tem esse apoio na editora? Também. Revisões ortográficas, revisão crítica também a gente faz. Ilustrações também. Ilustração no estilo HQ, ilustração no estilo infantil, mais gótico também. A gente faz de tudo. Então, Vanessa, muito obrigado. Aqui fica o contato da matos@editora.gmail.com e o telefone do professor Pedro, né? Para entrar em contato, para adquirir lançar o livro, né? Logo que lançar a parte física e já ficar em contato com ele. Vanessa, muito obrigado. E volte sempre que quiser aqui no canal também com outros livros. Gente. Só uma correçãozinha. O e-mail é matos.editora@gmail.com. Ele está meio trocadinho ali. E o telefone, o da editora, não é esse, não. Eu não sei se você quis colocar um telefone. Esse é o do Pedro, né? Esse deve ser do Pedro. Esse é o do Pedro. Perfeito. Agora, o e-mail da editora é matos.editora@gmail.com. Só essa diferença. É verdade. O Gmail, não. Vou trocar aqui. Eu peço desculpa a todos que eu peguei como o professor me passou aqui. Vou ver se eu cancelo aqui, né? Então, está aqui corrigido agora já, ó. matos.editora@gmail.com. Muito obrigado. Perfeito. Eu agradeço de coração a oportunidade. Amei fazer seu livro, Pedro. Vai ser um sucesso. Tenho certeza disso. O Brasil vai amar, a Colômbia vai amar, o mundo inteiro também. Então, agradeço de coração. A Matos Editora está à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Obrigado a você. Então, professor Pedro, sem mais delongas, nos fale aí o que fez lançar novamente esse livro, o que fala um pouco desse livro, deixa o povo com pinçada de curiosidade, né, sobre o livro. Primeiro, o tema. De onde é que surgiu o tema? É o tema que dá sentido, surgiu o livro, ou o livro foi feito e depois o senhor pensou no tema? Bueno, inicialmente estive em Manaus há muito tempo, en 1994, y una persona que se llama, no me lembro el nombre ahora, me insinuó, no me sugirió que yo publicase una autobiografía me digo Washington Araújo, es un brasileño muy reconocido aquí, intelectual, con muchas publicaciones, también me convidó. Y la verdad, las circunstancias, digamos, específicas, son un poco engraçadas, ¿no? Porque yo tenía feito una cirugía normal, yo pasar 30 días en reposo, y yo pensé, bueno, ¿qué voy a hacer esos 30 días, no? Me visitaban algunos familiares, y pensé, poca gente me conoce. Entonces, ahí esa fue la primera versión que publicó a editora Planeta Paz en 2002, en el año 2000, disculpe, y llegaba hasta el año 1997. Y el propósito era una experiencia de busca pessoal, que yo acho que faz parte de muchas generaciones latinoamericanas, de jóvenes. Hoje são adultos, mas os jovens de hoje também continuam essa busca pela justiça, não, por uma sociedade menos desigual e um ser humano mais pleno. Então, contar história, como disse Mia Couto, um escritor angolano, é tomar posse do mundo. Essa frase, quando eu escutei pela primeira vez,
inmediatamente me levou à Bíblia Sagrada. Por quê? Porque os judeus, a religião judeia, através do Antigo Testamento, não, praticamente tomaram posse do mundo ocidental. No imaginário do Ocidente, as histórias belíssimas, não, de José e seus irmãos, de Dalila e Sansão, todas as histórias da Bíblia, além dos livros poéticos, não, como Provérbios e outros, fazem parte do patrimônio cultural da humanidade ocidental cristã, não? Então, contar história é participar um pouco da leitura do mundo e construir o mundo. Ou seja, o mundo também se constrói, desculpe, com a palavra. Esse é um aspecto mais, digamos assim, filosófico, não, do assunto. O aspecto mais pessoal era compartilhar uma experiência de vida que muitos jovens, ou alguns jovens de América Latina, podem também estar vivenciando ou já vivenciaram. Luiz Carlos? Qual foi o período que o livro foi escrito? Foi o período que trata o livro? De que guerras o senhor fala especificamente, assim, que o leva a despertar a vontade? O título, não? Que é amor em tempo de guerra. Qual guerra? Que tipo de amor que o senhor fala? Exatamente. Porque, bueno, amor é um assunto fundamental para todo ser humano e para todo ser vivente, não? Que não ama, realmente não, dificilmente participa da vida. Mas o termo guerra é porque nosso país, e acho que vários países da América Latina, especialmente Colômbia, nossa geração da Segunda Guerra Mundial, experimentou, acompanhou, não? 50, 60 anos de guerra civil. Então, é um tema que, desde muito jovem, ou há muito jovem, melhor, tocou a sensibilidade do jovem com respeito porque a guerra, porque Colômbia tem uma guerra de 1940 anos 2010, 2020, uma guerra civil, não declarada, entre diversos grupos. Em Colômbia existem, pelo menos, na época que eu estava em Colômbia, 4 grupos. Era o exército, não, lógico, do Estado, os paramilitares, que eram financiados seguramente pelos coronéis, o narcotráfico, que tinha seus próprios homens armados, e as guerrilhas, não, do grupo de esquerda. Então, por exemplo, meu pai era agricultor e ele, muitos camponeses da Colômbia abandonaram suas fazendas por essa situação de estar em um lugar de fogo cruzado, não sei a palavra que utiliza em português, e é difícil. Então, para mim, foi um desafio inicialmente entender a guerra, não? E como pode existir o amor no meio da guerra, não? O amor é talvez uma expressão muito ampla, difícil de delimitar, mas o espírito humano querendo se sobrepor às limitações e dificuldades. Olha, eu quero agradecer aqui a Lucero, de Barranquilla, que está nos acompanhando, a Simin Ramani, que me parece que é de Sergipe, Sergipe, Alagoas, ¿no? Y otros amigos que tal vez nos acompañan. Entonces, ese fue un aspecto para determinar ese título, ¿no? Y el subtítulo ayuda a un poco a entender, porque dice o encontro de un socialista com Bahá'u'lláh, que é assim, eu vinha dos movimentos sindicais e dos movimentos sindicais entrei, digamos, em encanto um pouco e comecei a procurar outros horizontes, outros relatos, metarrelatos, outras utopias para continuar participando da vida de meu país. Então, por isso, o subtítulo ajuda um pouco a esclarecer o tipo de busca, não? Específica de nossa geração. Eu não penso que sou digamos, o Pedro que fez aquela história. Eu acho que é uma geração
Y lembro eso porque Lucero escribió un artículo hace unos 15 días o más sobre los años 70, con un título sobre los pés descalzos, ¿no? Y ella menciona inúmeros jóvenes en la Colombia que abandonaron las grandes capitales y fueron a pequeñas ciudades con el propósito de educar a população, não? Exatamente, mencionou Lucero, não? Mais de 3 mil pessoas abandonaram a zona rural na Colômbia. Certo. Esse é um tema forte. Como é que está dividido para quem vai comprá-lo? Como está dividido o quê? Como está dividido o livro para quem vai comprar e lê-lo? Né? Começo, meio e fim, são coisas descontextualizadas e no final surge. Como é que está escrito o livro? Ele segue uma sequência histórica, não? A partir do começo do século XX, praticamente 1930, não? Até 2030, não? Isso porque nessa história incluo, claro, meus pais, não? E essas gerações anteriores, nossos ancestrais que nos precederam, mas se foca mais a partir da Segunda Guerra Mundial, que é a época da Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana, não? A Revolução da Argélia, o surgimento de novos movimentos também religiosos no mundo, não? E chega hasta, sigue essa sequência histórica hasta no 2000, 2010, 2020, não? Tem um destaque, digamos assim, especial no aspecto de que alguns autores não concordam, é o conceito de modernidade e pós-modernidade, não? Em minha opinião, existe uma ruptura grande, ou seja, uma mudança qualitativa, não? No final dos anos 1970, 80, quando começa o processo de automação da vida econômica e social do ser humano. Então, da máquina, que era o elemento tecnológico característico da sociedade moderna industrial, passamos a um processo cada vez mais acelerado e intenso, não? De automação da vida e atualmente da vida virtual. Mas esse processo também tem um aspecto extraordinariamente positivo, que foi o avanço das comunicações, que permitiu ao ser humano praticamente estar em contato com todo mundo a qualquer momento, digamos, ajudou tecnologicamente a unificar ou a reconhecer a unidade do gênero humano. Existem muitos preconceitos, lógico, que obstaculizam, não? Essa aceitação da diversidade. Então, esse é outro aspecto interessante que me parece a mim, do que é uma espécie de hilo conductor, ¿no? En portugués no me lembro cómo se dice, perdí un poco lo que estaba hablando. El hilo conductor de que, ahora esqueci um pouco. Depois eu retomo a ideia. Pode continuar. Ok. A Lucero está falando da Colômbia diretamente, né? Já esteve conosco aqui fazendo uma espetacular live sobre a Colômbia, vocês também podem assistir depois, no programa América Latina em Foco, que vai ao sábado às 4 horas, porém esse eu tenho outra programação, não vai ter programação. Ela fala, o livro é muito atual, que exalta o amor pela família e pela natureza. Então vocês também podem comentar e deixar a sua pergunta aqui. De acordo com o professor, diz sobre a violência na Colômbia, que tem deslocado tantas pessoas do campo. E ela conclui aqui, precisamos de utopias, professor, por isso seu livro é tão importante. No momento, vou passar aqui para o Axel, o seu aluno, né, de mestrado, se eu não me engano, não é isso? Para ele comentar um pouco do que ele acha e conhece da sua história, da sua história de vida, da Colômbia e também do livro. Axel, problema de câmera, gente, né, mas vocês vão ouvir bem, e ele vai falar um pouco devagar, com pasito, para quem está no Brasil também poder entender. Axel, contigo. Gracias, buenas noches a todos. A ver, al leer el libro de Pedro Arturo, y sobre todo porque he tenido el enorme privilegio de haber sido su estudiante y actualmente
disfrutar de su amistad y sigo aprendiendo de sus enseñanzas. A través de ese libro puedo constatar lo que ya he visto a través de todos estos años, un excelente ser humano que migró de ser esa figura del socialista, estudiante de sociología en la Universidad Nacional, sobre todo en unos años bastante convulsos en orden público y en ideas políticas, con muchos aspectos de insatisfacción por darse cuenta de la enorme injusticia que existía en el país y de pronto la manera en que los gobiernos no precisamente actuaban de una forma democrática, tanto lo que justamente debería dar o proveer un gobierno democrático, mucha restricción, mucha represión por parte del Estado hacia las voces inconformes. Bien, de toda esa figura del estudiante de sociología característico de la Universidad Pública, la Universidad Nacional en Bogotá, cómo va formándose espiritualmente una persona hasta llegar a ser lo que es hoy, que es alguien que a mi juicio, o por lo menos en lo personal, es un faro moral, es una persona que me hace repensar, replantear mi propia existencia al servicio de los demás. Y he tenido insisto, el gran privilegio de poder nutrirme espiritualmente de sus enseñanzas. Me parece que es interesantísima la manera en que él hace énfasis en ese arraigo latinoamericano por la familia, por el terruño, y la familia para él es fundamental. Es decir, la sociedad no existiría como la conocemos hoy si no existiesen las familias. Y es innegable que por los conflictos económicos, políticos, sociales, tanta guerrilla, tanta guerra que hemos vivido durante tantos años, hay muchas familias que se han destruido, pero aún persiste en el latinoamericano y en el colombiano en especial ese apego por la familia y por el terruño. Eso se ve reflejado también en las páginas del libro que escribe Pedro. El fenómeno del desplazamiento y esa voluntad inquebrantable del colombiano de si hoy te toca desplazarte donde llegues, trata de armar nuevamente tu terruño, tu familia y construir donde toque, pero mantener los vínculos familiares. Eso está muy bien plasmado en el libro. Y hay algo que, insisto, me llama mucho la atención, cómo Pedro, buscando llenar ese vacío que deja, ese sinsabor que deja tanta injusticia, él encuentra la figura de Baha'u'lláh. Él encuentra su verdad espiritual, su verdad religiosa, filosófica, sobre todo en un movimiento o en una doctrina que es, a diferencia de las demás que él había experimentado, que había tenido que vivir en su familia, el cristianismo, el catolicismo, era más integral, era más cercana al ser humano. Y si bien es espiritual, no deja de lado el aspecto humano. Y en algunos casos,
espero que esto no vaya a generar mucha controversia, el catolicismo se queda corto en aceptar el factor humano. Y entonces la fe Bahá'í trata de llenar ese vacío espiritual, pero a la vez reconociendo al ser humano como el centro de la sociedad, que puede ser perfectible, y es precisamente lo que busca la fe Bahá'í, que nos perfeccionemos en nuestro actuar y en nuestra formación espiritual para hacer del mundo un lugar mejor para vivir. Eso está perfectamente plasmado en el livro. Obrigado. Bem, vou perguntar se você quer fazer uma pergunta ao professor, para depois a gente fazer outra pergunta aqui, já ir para as considerações finais, né? Você quer fazer alguma pergunta ao professor, Axel? Perdón, no te copié bien. Pedro, ¿me das una mano? ¿Alguna pregunta? Si tiene alguna pregunta especial que quieras hacer. Bueno, ¿para cuándo el lanzamiento de la tercera edición? Segunda, ¿no? Porque espero estés con nosotros, es decir, en este plano terrenal durante mucho tiempo más, y espero que haya una tercera edición ampliada, mejorada, así que esperamos y aspiramos que podamos leer la tercera edición. Foi falado aqui, né, professor? Gracias, Jairo. Él preguntó si teria uma... Não, eu ia falar a parte da divulgação, né, da terceira, né, quando ele está sonhando aí já, que a segunda vai ser lançada nos próximos dias, né, aqui quem quiser, né, já pode adquirir os livros, lançamento, números, né, limitados, né, pela editora, o telefone do professor Pedro aqui também. Mas sobre a terceira edição, é uma terceira edição futurista, professor, é contigo. Aí. O Jason agradece, fico muito grato com suas palavras e gostei muito do ênfase que você colocou. Lucero está fazendo outra pergunta, mas vou concluir pouco de Jason. Depois eu faço essa outra também. Ok. Jason, probablemente en 2027, ¿no? Si estamos aquí en este planeta, vamos a lanzar una otra edición. Más, tengo una propuesta inmediata de una edición electrónica, acho que a final de este año, ¿no? Y probablemente una edición en inglés más. Esas son cosas más de futurista, ¿no? Esta edición impresa, acho que es el primer paso. Es la segunda edición después de Sao Paulo. Y a editora tem sido excelente assessora, vamos dizer assim, editorial. Gostei muito do destaque que fez o Jason sobre o desenvolvimento, primeiro, o desenvolvimento, digamos assim, da sensibilidade, não? E da inteligência humana a partir do núcleo familiar, indo para uma esfera maior, não? Que seria a cidade, o país, e finalmente para o conceito de cidadania mundial. Isso nos leva a um assunto que não concluí na primeira fala, que é o conceito de interdependência e unidade na diversidade, não? São dois conceitos, digamos, categorias únicas muito atuais. Somos o planeta totalmente interdependente. Acontece na China, Estados Unidos, todo mundo. E devemos aceitar, é o melhor para o ser humano, aceitar a diversidade e a unidade na diversidade. Me lembrei, neste momento, de Noam Chomsky, ¿no? Em um livro recente dele, ¿no? Que, aqui respondendo um pouco a Lucero, ¿no? Noam Chomsky, no livro Internacionalismo ou Extinção,
eu consegui ler alguns capítulos, não li o livro todo, mas ele coloca 3 alternativas muito interessantes, não? O colapso ambiental, uma guerra nuclear e o esvaziamento da democracia. Ou seja, o ser humano está como falou também recentemente, não? O presidente de nosso país, estamos em um de transformação. Encara, digamos assim, o desafio de aceitar a unidade do mundo e a necessidade de estabelecer uma governança mundial eficaz, não? Que respeite a diferença dos culturais de cada país e que permita a prosperidade de todos os povos. E se esse não se aceitar, o colapso é iminente, o colapso ambiental ou a guerra nuclear. E são o desafio da nossa geração, não? Ou não da nossa, das gerações atuais. E outros autores que me queria responder para, não quero estender-me muito, para do zero. Me lembro também Deixa eu fazer uma pergunta, depois o senhor responde a dela, que é complementar. Eu gostaria de saber, por exemplo, eu estou assistindo um seriado Bolívar, que ele fala toda a conquista da América Latina e expulsão dos espanhóis. Bolívar tem alguma influência ainda nesses reflexos das guerras que o senhor fala no livro, já que a gente está tratando especificamente do livro, assim, alguma coisa o inspirou para tratar, escrever também? Simão Bolívar? Olha, Simão Bolívar, além de ser o libertador de 6 repúblicas, né? Realmente ainda continua sendo um ideal, vamos dizer, de unidade latino-americana, que ele tentou organizar o Congresso de Pan-Americano em Panamá e não foi possível, não? Isso foi em 1828, há quase 2 séculos, não? Já falava da unidade latino-americana. É o que se chamaria a política venezolana, a República Bolivariana. Um esforço mais recente que está com passo também um pouco vai ter influência na sua escrita? É o Mercosul. Ah? O senhor chega a se inspirar no livro? Que a pergunta da Lucero é que autores o levaram a despertar, ou inspirar. Então, eu pergunto, Simão Bolívar também leva o senhor a ter inspiração de escrever livros como esse, em tempos de guerras? Porque Simão Bolívar é um visionário, não? E um visionário, imagina, em 1828 já falar de um congresso pan-americano era uma capacidade assim muito grande de sua mente, não? De visualizar o futuro comum de nosso continente. Ele se tentou com o Pacto Andino, não? Mas não em certa forma dificuldade. O Mercosul tem tido mais sucesso. Mas, além do bloco de nações, não? A meta da humanidade realmente é uma governança mundial. Ou seja, o bloco de nações talvez seja uma forma transitória, não? Ou necessária, antes de uma cidadania mundial ser aceita em todo o mundo. Então, os Baha'is, como falou Raíssa, não? Tanto se esforçam por melhorar a parte do caráter, a parte espiritual da pessoa, mas de estabelecer os alicerces dessa nova civilização mundial, e que é a única alternativa que tem nesse momento a humanidade. Uma vez vi uma capa de uma revista do sindicato que dizia Unidade Mundial ou Barbárie. Né? É mais ou menos o que colocou Chomsky em seu livro, não? Internacionalismo ou Extinção. Em palavras de Baha'u'lláh, ele diz, não? O mais poderoso remédio para a cura do mundo inteiro é a unidade de todas as nações em uma causa universal e uma fé comum. Então, estamos nesse caminho. A humanidade está nesse momento de transição importantíssimo. E quais foram os autores que influenciou o senhor,
ela está perguntando. Bueno, Quais yo os fui influenciado autores por que você- muchos autores latinoamericanos. Me lembro de Luis Carlos Mariátegui, de Rubla, en Colombia, del profesor Darío Mesa, que tem pouco livro publicado, mas foi um grande mestre para nós, e do pensamento de Bolívar também, claro. E do nível mais geral, por exemplo, do mais atual, também fazia parte da escola de Frankfurt, não? Onde está Benjamin, Walter Benjamin, Marcuse e vários autores. E de Brasil temos a Renato Ortiz. Para mí ha sido muy importante. Lucero mencionó a Mariátegui, ¿no? Un autor importante peruano, me parece que es. Él también influencia bastante el pensamiento social, la reflexión social latinoamericana. Y Brasil es una potencia también en grandes pensadores. Yo respeto particularmente a Renato Ortiz, a Octavio Gianni, Gilberto Pereira un poco más antiguo, ¿no? Y Enrique Cardoso, no, Enrique Cardoso no tanto. Enrique Cardoso, él fue más conservador. Octavio Gianni tiene una influencia melhor, Florestan Fernández, o Darcy Ribeiro, entre outros, não? Muitos autores reconhecidos. Autores influenciados na sua escrita, né? Axel, você teria alguma palavra final para nos deixar? Considerações? Bueno, casi como una palabra final suena como feo, más bien como un por el momento. Esto, pues básicamente, de lo que ha dicho Pedro, de los autores que lo han influenciado, al igual que él fue influenciado por varios autores, considero que él mismo ha influenciado a muchas personas. En lo personal, me ha mostrado algunos autores que han enriquecido mi horizonte intelectual. Algunos ya los conocía, pero otros no. Por lo menos Renato Ortiz, no lo conocía y ha sido un gran aporte que ha hecho, dada la diferenciación entre el concepto de globalización y mundialización. Y es un concepto que va muy de la mano de la filosofía Bahá'í. Es un concepto de respeto por la otredad en toda su dimensión. Nosotros en la sociedad latinoamericana hablamos de respeto y hablamos de aceptación, pero es una aceptación condicionada. Mientras que el concepto Bahá'í de la otredad es aceptar a la persona tal como es en toda su dimensión, no condicionar. Y ese, creo, es el punto clave para lograr una sociedad que realmente sea una y vaya tras un fin común, es el de preservarnos nosotros como especie, preservar nuestro planeta como hogar común, y creo que es la mejor alternativa que tenemos ante la catástrofe que se nos avecina si continuamos como vamos. Ok, obrigado aí pelas palavras, análise sobre o livro Amor em Tempos de Guerra que você está lançando sua segunda edição, né, aqui virtualmente, mas a parte física vocês entram em contato com ele aí pelo telefone dele no celular, né, o 8599 2054450, ou pelo e-mail da editora matos.editora@gmail.com. Fala lá com a Vanessa Matos. Professor, vamos chegando ao final. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de mais de falar sobre o livro, que estimule as pessoas a comprar o livro? E agradecer também, claro, o Lucero, né, todas as outras pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, entrando e saindo, e que irão entrar e sair também. Né, ela está dando aqui os parabéns, porque hoje em dia a família está esquecida, como
escreveu sobre isso no seu livro. Então, professor, consiga as considerações finais. Vivimos um momento especial. Pode começar novamente, que estava mutado o telefone. Contiga as considerações finais. Ok. A humanidade está vivenciando um momento de mudanças significativas e todos estamos sendo convidados, digamos, a participar en ese proceso de una u otra forma en cada una de nuestras actividades profesionales, tanto en la parte de comunicación como está haciendo Luis Carlos con la TV HBR, un canal alternativo, otros a través do ensino, da saúde y demás. Entonces, un empeño colectivo y Jason, você tem uma voz excelente como locutor, no conocía ese talento seu para falar. Y Lucero, soy inmensamente grato a ella porque conocí recientemente, ¿no? A través de un artigo que mi hermano me compartió y establecemos este diálogo que ainda mantemos, ¿no? Y acho que es un momento histórico extraordinario. Eu chamaria isso, e em algum texto eu chamo isso de uma nova primavera da humanidade, não? No sentido como, por exemplo, o Renascimento italiano, ¿no? Dos séculos 13, 14, 15, foi uma grande transformação científica, técnica, filosófica, ideológica, hasta religiosa, ¿no? Hoy en día estamos pasando por una fase semelhante, vamos a decir así, ¿no? Como falou Heiser, hacia una aceptación de la diversidad de la humanidad. Agradecer a Luis Carlos, agradecer a Lucero, agradecer a Heiser, a Vanessa también, que ha sido excelente, a Simin Ramani, que estaba escuchando también el programa, a todos los amigos Bahá'í aquí do Brasil, da Colômbia, y que pueden estar estando. Y me siento muy feliz de poder compartilhar un texto que certamente estimulará a outras pessoas também a escrever também, ou a refletir, como disse Raiz, sobre como interpretamos o mundo atual. Então, esse livro é para refletir, para chorar, para amar, é para... Porque... Estou dizendo, o autor, quem for ler, tempo, né? Ele vai se emocionar, vai chorar, vai refletir. Então, todos esses processos irão passar, todos esses processos durante a leitura do livro? É provável, sim. Eu a vezes leio um pedacinho e eu choro, porque é como se estivesse revivendo a história de nossa geração dos anos 70, 80, não, na Colômbia, e também que era a geração latino-americana, não? Então, é uma coisa, é um coletivo, não somos puramente individuais, somos parte de um processo coletivo de melhoramento da sociedade humana. Puedo, qué pena, no, continúa Pedro, quería hacer una pequeña acotación en este momento, pero continúa. No, puedes hablar, yo creo que es importante. Respecto, respecto a la pregunta que hace Luis de si el libro en algún momento nos puede hacer sentir sentimentales, inclusive llorar, creo que una de las cosas que tocó mucho mi alma fue la memoria de Laura, tu hija, a quien tuve el gran privilegio de conocer. Esa parte y el libro que escribió Laura, las cosas que ella escribió, debo reconocer que me hicieron sentir especialmente emotivo ese año 92, que yo viví en Bucaramanga, y pues me hizo recordar muchas cosas. El libro realmente está escrito de una forma que me agradó, fácil de leer, y sí, hay momentos en que toca fibras sensibles, no solamente en aspectos personales, sino en aspectos sociales. Solo quería acotar eso. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Axel.
Pois é, então quem for ler vai ter a parte emocional, vai ter a parte cultural, vai conhecer um pouco da Colômbia, né, nos anos de 1920, não é isso, professor? Particularmente da metade do século passado, Segunda Guerra Mundial para cá. Ah, tá, 1945. E vai poder conhecer as histórias que o professor conta de sua vida que está entrelaçado nas décadas vividas na Colômbia daquele tempo. Então, gente, manda um e-mail para ele aí que você estiver assistindo, ou que vir assistir depois, né, para a editora, e o telefone dele de contato aí na tela. Professor, boa noite. Boa noite, Luiz Carlos. Muitíssimo obrigado. Um abraço para você, para Raizo também. Muitíssimo obrigado. E aos amigos Simin e Lucero e outras pessoas que nos escutaram, não? Obrigado por essa oportunidade e parabéns pelo seu trabalho. A TV HBR, não? É uma forma de construir uma nova sociedade melhor informada também. Obrigado. E vocês que estão por aí, compartilhe esse link que fica gravado para que as pessoas possam assistir. Recorte uma parte do vídeo, divulgue no seu WhatsApp, né? Ajude o professor a vender todas essas edições limitadas que ele está fazendo. E a gente volta na próxima quarta-feira, às 9 horas, ou então no próximo sábado, às 4 horas. Mas temos programas aí sobre a América Latina, Cuba, Bolívia, né, Panamá. Assistam, curtam, conheçam a TV HBR, né? E deixe seu like, seus comentários, que é de suma importância. A todos vocês, uma boa noite, uma boa semana. Obrigado, Axel, obrigado, professor Pedro, sucesso e parabéns pelo livro Amor em Tempo de Guerra. Tchau, tchau, gente. Okay. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil.